Prezados amiguetos, hoje eu estava assistindo, né, como é de praxe, na segunda e na quinta, eu costumo assistir o meu podcast favorito, o Caixa Preta, né? Na verdade é o único podcast que eu assisto, que eu acompanho, né, com o Luciano Potter, Arthur Guberti e Pedro Esmanioto. Aí lá para os 39 minutos e alguns segundos, 10 segundos, sei lá, o Arthur Guberti fala assim: olha, eu vou ler um e-mail aqui. E o cara que mandou se chama Tiago Loges, né? Pelo menos foi assim que eu entendi o nome. Ele falou: eu vou ler um e-mail aqui sobre os biscoitos Zezé, aproveitar. Aí o e-mail era comentando, acredito que o Tiago deva assistir esse canal, ele está comentando justamente a minha triste figura, né? O Reverendo Pato Puto, como um fã e um espectador do canal lá do Caixa Preta, né? E aí ele até clica lá no link, eu acho que ele mandou o link pro cara, eu queria agradecer a ele, fiquei muito feliz de ver o meu singelo vlog sendo citado aí no canal do Caixa Preta, achei curioso, porque olha só como é que é a vida, né? Hoje, como eu sabia que eu ia assistir o programa, eu tinha comprado aqui mais um pouco de biscoito Zezé, comprei esse pão de mel aqui, falei, pô, esses caras vão comer lá. E eles também tomam cerveja e tal, mas eu infelizmente eu não estou bebendo esse ano, eu parei. Desde dezembro passado eu parei de beber. Pelo menos estou dando um tempo, né? Aí eu falei, pô, eu vou ficar com vontade, né? E pelo menos eu vou comer um pão de mel. Esse pão de mel do Biscoito Zezé é delicioso. Eu já comprei aqueles pacotinhos menores, né? Que nem acho que 2, que é uma delícia para você comer no intervalo, né? No lanche, no recreio. Mas o lance é esse, você vê como é que é a vida, né? Eu tinha comprado o biscoito, falei, pô, hoje eu vou assistir o Caixa Preta. E fiquei muito feliz de ser citado né, de passagem assim, no programa. Não esperava o Tiago, acredito que ele seja um inscrito do canal, ou pelo menos vem aqui de alguma maneira. Ele não me avisou, né? Então foi uma surpresa. Bacana, um salve para você, meu querido Tiago, um abraço. Mas eu quero falar de doce e de biscoito nesse momento. Queria falar desse lançamento maravilhoso. Eu considero ainda um lançamento, porque vão ser 9 edições. Já está na 8ª, seria a última. Mas acho que estão todas as edições na banca, cara. Ou na internet. Dá para você comprar se você se interessar, né? Nesse material. Vale muito a pena. É a Saga do Demolidor. Períodos logo após, ou um pouco depois da queda de Murdoch, né? E magistralmente escrito por Anne Nocent. Eu acho que o nome dela é Anne Nocent, eu chamava de Anne Nocent, mas acho que a pronúncia correta é Anne Nocent. E grande parte desse material desenhado pelo John Romita Jr., né? Mas não só, tem outros desenhistas também. E aqui ele fala claramente, ó, contagem regressiva, né? Vocês vão ver se a gente consegue pegar aqui. Tentar. O Demolidor, o grupo que ele acompanha, Gorgon, Karnak, o recém-encontrado Pope, filho dos regentes dos Inumanos. A número 13, já tem um errinho aqui, porque é número 9, né? E Brandy são pegos nas armações de Mephisto, né? Então, na verdade, é o finalzinho da saga, né? Do finalzinho do período da Anne Nocent. Por isso que ele fala aqui contagem regressiva. Eu estava muito com medo de a saga do Demolidor ficar uma coisa contínua, né? Assim, indefinida. Mais ou menos como ficou aquela saga do Super-Homem. A saga do Super-Homem foi um pouco diferente, porque é o período do pós-crise com o John Byrne, né? Mas não estava escrito isso, pelo menos não nas primeiras capas. No Demolidor estava escrito a fase clássica do personagem, porque eu não estou aqui com as outras edições para mostrar para vocês, mas estava escrito aqui na capa, né? Que era a fase clássica do personagem, escrita por Anne Nocent. E aí, até por isso que eu comprei na época. Eu falei, putz, eu tava esperando a saga do X-Men, mas a do Demolidor lançou antes. Eu falei, cara, eu adoro esse período com
a arte do John Romita Jr. e a Inocente. Então eu vou comprar. E eu sabia que ela ficou, acho, quase que 5 anos ali, então não ia ser uma coisa gigantesca. Então realmente seria seria uma coleção linda se ela não tivesse esses pequenos errinhos, né? Por exemplo, agora eu mostrei para você, número 13 não é, número 9, né? Personagem. O traço dele tá lindo nessa época, nessa fase. O traço do John Romita Jr., né? Depois ele deu uma caída legal, né, cara? Pelo menos eu acho. Mas nesse período aqui ele tá destruidor. Tem uns pequenos errinhos, como eu falei, cara. Eu acho o seguinte, mudou de editora, não sei se também atrapalhou isso aí, mas antes não tinha esse sumário, depois eles colocaram, deu uma mexida, e principalmente a lombada. Eles não conseguiram bater nenhuma lombada, cara, é impressionante, tá? A Saga do Demolidor, alguns estão aqui, outros estão mais para baixo, mais para cima. Esse número também fica sambando. Se você colocar todos assim em exposição, né? Se for colocar na prateleira, vai ficar muito esquisito. A título de comparação, eu queria só mostrar esse aqui, a coleção clássica Marvel. Olha só como ele está mais bonitinho. Essa, por acaso, veio com o desenho da capa, ele passou aqui para a lombada, né? Também foi um erro grosseiro, tá? Porque na hora que você coloca tudo enfileirado fica ruim. Mas pelo menos os números estão batendo, tem um desenho aqui, tem 2 cores, fica mais bonito, né? Esse período também é espetacular. Na verdade, estou colecionando Saga do Demolidor, vai acabar na próxima, né? Ao que tudo indica, né? Seria no número 9. A Saga do X-Men, que eu espero que não acabe, continue por muito tempo. Essa coleção clássica, eu só estou colecionando o Homem-Aranha, né? Aliás, uma pena, porque aqui, ó, Homem-Aranha número 7, né? E aqui é a coleção clássica 40, então já tem 40 números, né, de tudo que se lançou aí. Acho que essa coleção basicamente vão ser 60. Se tiver sucesso, eu acredito que esteja tendo, eles pretendem ampliar, né? Mas eu só estou comprando do Homem-Aranha. Eu gostaria de ter todos, eu adoraria, mas eu não tenho nem espaço, nem grana para comprar. Isso é R$37 praticamente, R$36,90. Mas aqui não tem o número do Aranha, entendeu? Eu acho meio caído isso, cara. Eu acho que, porra, inclusive as cores são diferentes, cada herói tem uma cor diferente. Então, se colocar na estante, vamos supor que você tenha toda a coleção, né? Você coloca na estante, vai ficar multicolorido, vai ficar estranho. A única coisa que vai ficar com alguma continuidade é que vai estar escrito Coleção Clássica Marvel e o número da edição, né? Mas não faz sentido, cara. Eu acho que deveria dar um destaque para o número do herói, né? Nesse lado aqui, e aqui tem o Homem-Aranha. Aí colocava aqui Homem-Aranha número 7, né? Azulzinho, Homem-Aranha número 7. Aí quem tá só comprando Homem-Aranha, coloca na prateleira e ia ter vamos dizer, uma continuidade na sua coleção. Aí aqui nessa outra parte, que seria a outra cor, aí sim você coloca maior, coleção clássica Marvel, número 40, né? Você colocava os 2 números, entendeu? Aqui ficava para quem está colecionando só aquele determinado herói, né? 7, 8, né? E aqui ficaria a coleção completa para quem está colecionando a coleção clássica Marvel como um todo. Seria o mais lógico, mais coerente, né? Mas eu não sei, cara, você vê, isso daqui isso estraga toda a experiência, né, bicho? Não é barato, né? Você está pagando um valor expressivo para ter esse material, então acho que poderia ter um cuidado, um apuro maior. Na coleção clássica Marvel, a gente verifica isso, tá? Tem uns esboços, tem alguma coisinha que eles colocam. Pouca coisa é pouca coisa, mas tem algum cuidado. Aqui no Demolidor eles não tiveram isso. Parece uma coisa muito jogada. Pô, você está falando de uma roteirista deliciosa. Ela é realmente, quando ela surgiu, era uma coisa muito diferente, muito acima da média, né? Até eu já falei outras vezes que eu falei da Saga do Demolidor, ela tem uma formação diferente,
ela foi a trabalhar na Marvel por um caminho, vamos dizer, não tão natural, né? Que é o cara que gosta de quadrinho e tal. Ela era mais no campo do jornalismo, né? Então ela trouxe uma bagagem de pesquisa acadêmica que ela já estava desenvolvendo na época, né? Deu um fôlego novo também, era um período onde a redação Marvel já estava veterana, então ela chega com outra cabeça, com outra mentalidade. E assim, é realmente um momento muito rico na história da Marvel e do Demolidor. Então acho que precisava ter dado vamos dizer, essa valência, esse valor, deveria ter sido impresso, tá? Não apenas nas histórias. As histórias são maravilhosas, estão ótimas, não envelheceram como eu achei que talvez envelhecessem mal, né? Aquele discurso muito anos 80, muito... Porque tem isso, né? O discurso e a temática social, ela vai mudando muito. Achei que poderia ter sido estragado com o tempo. Não senti isso, cara. Pelo contrário, acho que tá muito vibrante ainda. Eu não quero falar muito do discurso em si, do que é que ela trata, das questões que ela trata, de bem e mal, do papel da mulher na sociedade, do papel da questão ecológica, né? Tá inserido aqui na saga do Demolidor. Porque eu não quero falar muito, porque eu acho que aí talvez estrague um pouco a experiência de quem não leu ainda. Mas é muito bom, cara, vale muito a pena. Mas é o que eu falei, cara, eu acho que faltou um certo cuidado gráfico, né? Um certo acabamento. Não custava muito, talvez para os editores, fazerem mais ou menos isso aqui, colocarem umas fotos, né, da própria Ann Nocent, da redação Marvel, do John Romita Jr., da época, né? Pegasse algumas fotos e tal, conversasse talvez com ela mesmo. Hoje ela não trabalha mais para a Marvel, trabalha acho que para DC Comics. Mas eu acredito que se você entrasse em contato com ela, talvez ela ficasse até feliz, lisonjeada, né? Falar, pô, no Brasil, eu não sei se esse é um material, vamos dizer, mundial, né? Um lançamento mundial. Ou se é uma coisa que fizeram aqui no Brasil, algum fã e tal. Mas eu não sei por quê. Porque eles não deixaram claro. Eles poderiam ter feito isso. Falaram, olha, vamos fazer uma entrevista com a Inocente, vamos verificar o que ela estava pensando na época, quais eram os interesses dela e tal. Tudo isso que eu estou falando da Inocente é coisa que você vai pegando depois na internet, procurando, né? Porque não está aqui. E deveria estar. Se você coloca que é o material, fase clássica do personagem, escrita por Inocente, você deveria ter esse cuidado, pelo menos na minha opinião, de trazer mais dos autores, né? A gente sempre teve carência disso. Eu lembro quando eu era garoto, cara, não tinha internet, obviamente, e não tinha... nunca pegou no Brasil revistas sobre quadrinhos, tipo Wizard, né? Comic Journal, coisas assim. Então a gente era louco para, de vez em quando, a editora Abril publicava uma matéria, publicava uma pequena entrevista. Então era delicioso quando acontecia, mas era muito raro, né? Acho que poderia ter feito isso, feito um ensaio, né? Um perfil sobre a autora. Primeira coisa, você vai começar a primeira edição, faltou. E talvez no final você faça uma entrevista longa com ela, ou picar a entrevista ao longo das 9 edições, né? Com fotos da época, fotos da redação Marvel naquele período. A impressão que a gente tem, é claro que muito disso era construído até pelo próprio Stan Lee, né? Mas a impressão que se tinha é que a editoria da Marvel, a redação, era um lugar festivo. As pessoas iam lá, visitavam, né? Os desenhistas iam entregar o material eles mesmos. Acredito que, logicamente, ainda mais nos anos 80, não devia ser assim, né? Mas devia ter alguma coisa, algo que justificasse essa... Talvez fosse exagerado isso, mas devia ter alguma coisa de, saca, tirar foto da turma mesmo da redação. Acho que faltou isso na saga do Demolidor. Uma pena. Essa daqui eu já li, essa eu não li ainda, mas é a volta do Stan Lee como argumentista, porque da edição passada ele não estava assim, estava escrito e desenhado por Steve Ditko e não estava aqui como geralmente fica, né? Roteirizado
escrito e editado originalmente com carinho por Stan Lee. Aí ele coloca roteirizado e desenhado por Steve Ditko, porque na verdade era uma crítica muito grande, né? Que o Stan Lee dava só o plot, dava só as ideias básicas e o desenhista mesmo que fazia o roteiro, vamos dizer assim. Então ele sempre teve problema com o Steve Ditko com relação a isso, questão de direito sobre o texto, né? Aí aqui ele deixa claro. Na passada era só dele, né? O roteiro, as ideias e tal. E era uma coisa muito genérica, era Homem-Aranha contra os gangsters. Era assim, estava na capa. Tinha um gangster aqui e histórias genéricas do tipo do Homem-Aranha combatendo o crime organizado em Nova York. Não é tão interessante. Realmente falta um pouco. Eu gosto muito do Steve Ditko, né? Embora ele tenha umas ideias meio completamente diferentes das minhas, né? Ele tinha, né? Na verdade já falecido, umas ideias aí sobre o mundo, sobre os mecanismos da sociedade e tal que eu não compartilho nem um pouco. Mas eu gostava dele, eu gosto muito dele, gosto muito do texto dele. Mas né, naquele caso específico, na edição passada, eu achei meio caído, eu achei meio genérico demais. Aqui volta o Stan Lee, então acredito que volta aquele espírito mais juvenil do Homem-Aranha, um tanto quanto triste, um tanto quanto melancólico, mas ainda assim, sempre com um final esperançoso, né? O bom da fase do Aranha é sempre essa. Embora a gente perceba que ele está sempre no limiar de quase depressivo, ele dá a volta por cima, ele dá aquela subida e consegue manter um fio de esperança, né? Eu acho isso muito bonito no Homem-Aranha. Sempre gostei do Homem-Aranha. Ele tem essa melancolia do adolescente, né? Do jovem, buscando seu espaço, buscando seu lugar na sociedade. Mas eu ainda não li, não posso falar nada sobre essa coleção, esse volume especial. Mas estou acompanhando. O lance é assim, cara. Por mais que eu quisesse ter aquelas coleções definitivas do Homem-Aranha, já está no 7ª ou 8ª edição, não dá pra mim, cara. Já me conformei. Ainda mais agora depois que eu mudei, eu me desfiz de muito quadrinho. Entendeu? Então eu falei, cara, não tem como. Esses TPB, né, Trade Paperback, eu acho demais, cara. Por que isso demorou tanto para vir para o Brasil? Esse formato, né? O formato é bonito, os desenhos são valorizados, as cores ficam mais vivas, né? O texto fica mais fácil de ler e é super agradável. Você pode ler deitado, pode ler numa viagem de ônibus ou qualquer coisa do gênero. Não é aqueles, sabe, essas capas duras. Eu tô vendo muito capa dura, cara. Tá se lançando muita coisa capa dura. Fininho assim, cara, e capa dura. Pra quê? Relançaram agora a Arma X. Capa dura. Que loucura, velho. Coisa sem sentido. É isso aí. Eu acho que o que falta mesmo... A gente chegou numa etapa legal, no estágio bom. O que está faltando mesmo é realmente a parte de editoração. Eu não vou criticar os editores individualmente, porque eu acho que o problema não é esse, é um problema mais grave, né? Talvez seja de velocidade, de muito trabalho e pouco braço, né? Pouca equipe para fazer. Mas esses erros assim, esses erros de gráfica, eu acho de lascar, cara. Isso aqui, por exemplo, cara, você literalmente mataram a coleção, né? É uma coisa que o cara estragou o prazer da coleção, né? Eu acho que até valeria a pena, já que são 9, a Panini fazer o seguinte: pô, já que matou mesmo, vamos fazer uma caixinha, né? Vamos vender separado para quem curtiu tanto e ficou decepcionado com essas lombadas que não batem, essa falta de cuidado e editorial. Vamos fazer uma caixinha e vender, né, com preço aí mais ou menos de custo e de envio, claro, para quem, né, porque aí valeria a pena. Você coloca todas as 9 edições numa caixinha e tal, fica bonitinho, igual aquelas edições coleção histórica Marvel, né? Seria maneiro, seria bem maneiro.
Abraços.